Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora quais pesquisas iremos conhecer no programa de hoje. Pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Vitória da Conquista, estudam a teoria da produção da fala em pessoas com síndrome de Down. Cientistas da Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, desenvolvem uma nova cultivar de maracujá por meio de porta-enxerto. E ainda, vamos relembrar uma pesquisa da Universidade Estadual da Paraíba que estuda cavalos marinhos com o objetivo de compreender a realidade da espécie e desenvolver ações de preservação. Tudo isso e muito mais você confere agora no Universiência. Cientistas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Vitória da Conquista, estudam a teoria da produção da fala em pessoas com síndrome de Down. A pesquisa tem como objetivo analisar as características acústicas produzidas por falantes com e sem esta condição genética. Acompanhe. A minha pesquisa, ela é uma pesquisa sociofonética que tem aí a finalidade de avaliar as características dialetais em sujeitos com síndrome de Down. Trata-se de um estudo comparativo, onde a comparação se dá com duas cidades, Vitória da Conquista e Porto Seguro, onde comparamos sujeito com síndrome de Down com os falantes sem síndrome de Down, para a gente tentar identificar se há marcas dialetais próprias dessas comunidades linguísticas na fala de pessoas com síndrome de Down. As pessoas com síndrome de Down de Vitória da Conquista e de Porto Seguro falam um dialeto que é específico de Vitória da Conquista e de Porto Seguro. Essa é a nossa hipótese. Então, isso significa que as marcas dialetais que um falante típico carrega na sua produção, as pessoas com síndrome de Down também vão carregar na produção deles. Como eu já trabalho, na rede pública com estudantes que também apresentam aí síndrome de Down, o interesse era então de avaliar, será que pessoas com síndrome de Down também, apesar de suas dificuldades articulatórias, apresentam as variações que permitem identificar esse falante como baiano, de Vitória da Conquista, de Porto Seguro, e quais são essas marcas que eles carregam, que permitem essa identificação. O dado mais interessante, assim, a princípio, imagina-se que o falante com síndrome de Down, ele não vai apresentar essas marcas dialetais, né? Porque temos o pensamento, muitas vezes, voltado para a condição do sujeito e não para suas potencialidades. E ao coletar os dados e feita a análise, identificamos que aquilo que é previsto para as comunidades linguísticas avaliadas, pesquisadas, eles realizam. Como a gente tem aqui acumulado um conhecimento baseado em evidência, a gente já não permite mais que certas concepções de antes possam de alguma forma orientar o nosso olhar para essa população. Todos os dias, no convívio com a pessoa com síndrome de Down, o que a gente percebe é muito mais semelhança do que diferença em todos os aspectos do desenvolvimento dele. A grande contribuição da pesquisa é justamente desmistificar essa visão que se tem de que a pessoa com síndrome de Down, ela não traz aí potencialidades, sejam elas linguísticas
ou para a escrita, enfim, a pesquisa mostra isso. A pesquisa de Lucrécia tem duas importâncias, grandes importâncias. Primeiro, para a questão científica, né? A pesquisa dela é uma pesquisa em sociofonética, então a gente traz aí mais uma contribuição para os estudos fonéticos no Brasil e fora do Brasil, mas, sobretudo, a pesquisa de Lucrécia é importante porque endossa essa nossa hipótese de que a pessoa com síndrome de Down está muito mais dentro daquilo que é o padrão, daquilo que é o esperado, do que fora dele. E isso é excelente porque isso impacta na questão da inclusão, isso impacta na questão educacional, porque, infelizmente, o acesso, né, aos saberes da escola, infelizmente, ainda é muito difícil por essa população. Então, a gente tem mais um dado que mostra, olha, professor, você pode trabalhar com a pessoa com síndrome de Down, porque a alteração de fala dela não é tão grande a ponto de você não entender o que ela vai falar. A dificuldade que ela tem de escrever não é tão grande a ponto de você pensar que ela não vai aprender a escrever, e assim em todos os aspectos. O que tem se discutido na universidade é a possibilidade de a gente também coletar posteriormente dados de falantes de outras regiões, porque o estudo em duas cidades geograficamente assim, próximas, Porto Seguro e Vitória da Conquista, foi um passo importante, mas a ideia é de se comparar inclusive com outros estados onde as diferenças linguísticas são mais evidentes. E aí, isso aí ficaria para um estudo mais posterior, um pós-doc, enfim, ou trazer outros pesquisadores para poder dar conta daquilo que a pesquisa não pôde. Como eu acabei de mencionar, a pesquisa trata-se de um estudo comparativo entre dois dialetos, mas de cidades próximas. No próximo bloco, você vai ver que pesquisadores do Rio Grande do Norte desenvolvem uma nova cultivar de maracujá. O intervalo é rápido, a gente volta já já. Após 20 anos de pesquisa, cientistas da Universidade Federal Rural do Semiárido em Mossoró, no Rio Grande do Norte, desenvolveram uma nova cultivar de maracujá por meio de porta-enxerto. Acompanhe. Um fruto tranquilizador que vinha tirando o sono dos produtores. Quem planta maracujá sabe dos desafios da produção, principalmente com o manejo de doenças. No Brasil, o principal vilão da cultura é a fusariose. É uma doença causada por um fungo que habita o solo. E com esse trabalho, nós conseguimos obter de uma planta selvagem de maracujazeiro, através de seleções, né, e programas de melhoramento genético, selecionar um material resistente à fusariose. Há 20 anos pesquisando a cultura do maracujá, o professor Eudes Cardoso da UFESA estava inquieto com a doença e resolveu investigar como novas variantes da planta poderiam combater a fusariose. A solução para o problema estava em fazer porta-enxerto. Porta-enxerto é uma planta resistente a fatores bióticos e abióticos, como pragas e doenças que existem no solo, e fatores abióticos como salinidade, estresse hídrico, que suportam uma planta que é susceptível a todos esses fatores. Então, tudo de bom que existe no porta-enxerto, esse material tem. O experimento do porta-enxerto deu certo e resultou numa nova cultivar, que foi registrada com o nome de UFESA BRS RM 153. É um termo estranho, mas que tem toda uma explicação por trás. UFESA, que é a Universidade Federal Rural do Semiárido, BRS Embrapa, RM Resistente de Mossoró, e 153 aqui fazer uma homenagem a fatos históricos de nossa região, aos 153 homens que resistiram à entrada do bando de Lampião a Mossoró. Com a nova cultivar em mãos, o pesquisador precisava de empresas parceiras para ratificar o experimento e deixar o porta-enxerto com potencial de negócio.
Foi aí que apareceu Vinícius Oliveira, sócio administrador de uma empresa capixaba que tem fazenda em Baraúna, no oeste do Rio Grande do Norte. A nossa ideia primária é exatamente atender o nosso Brasil, o nosso mercado nacional e aquilo que nós conseguirmos fazer fora, por que não? A produção de porta-enxerto deu tão certo que a empresa não só investiu na pesquisa, como trouxe estudantes e profissionais para trabalhar nos packings de produção. Lucas é engenheiro agrônomo formado pela UFESA e hoje faz parte do time da fazenda. No 5º período comecei como bolsista PC, trouxe algumas pesquisas, inclusive a produção aqui no nosso semiárido nordestino, na nossa região. É bastante importante esse vínculo FESA-empresa porque chegamos aí no mercado de trabalho mais firme, com mais conhecimento e com mais vivências. Quem também deve seguir pelo mesmo caminho do Lucas é João Vitor e Letícia. Os dois estudam agronomia na UFESA e estão inseridos na pesquisa do maracujá. É uma cultura apaixonante, né? Então a gente aí já tem muita prática, a gente já tem muita convivência, né? Então acredito que o professor Eudes é uma porta de entrada para, como foi para mim, né? Como para vários outros alunos também. Eu pretendo, com certeza, continuar aí no projeto, continuar nesse ramo da fruticultura e quem sabe do maracujá, né? Que é uma cultura que eu me identifiquei bastante desde que eu comecei a trabalhar com o professor Eudes. Para a administração da fazenda, as pesquisas com o maracujá devem continuar com produção de área específica só para essa necessidade. Nós investimos em pesquisa, em desenvolvimento de novos materiais, em tecnologias. Essa área aqui é uma área para pesquisas, né, onde nós temos esse trabalho em parceria com a UFESA, é uma área para ser estudada, para ser analisada para essa região do semiárido. Enquanto as pesquisas acontecem nos viveiros e também na universidade, aqui nesta fazenda na comunidade São Romão, em Mossoró, a gente já consegue observar os resultados desses experimentos. Olha só os maracujás. Aqui eles já estão prontos para a colheita e também para o consumo. E a primeira impressão que a gente tem quando a gente observa eles assim é que são frutos de qualidade. Não houve interferência, assim, não houve influência do porta-enxerto sobre a qualidade física nem química dos frutos. Os gostos, pH, acidez, todos se mantiveram normais dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Agricultura. Seu Francisco de Assis, mais conhecido como Neto, trocou a cultura do melão pelo maracujá e não se arrependeu. Com uma produção permanente de até 120 caixas de 18 quilos em apenas uma semana, ele fala das vantagens da lavoura a partir do porta-enxerto. E o maracujá é bom mesmo? É bom. É bom. Dá um suquinho de primeira? Primeira, você não quer saber como é bom. Seu Francisco de Assis planta maracujá numa área que sofre com escassez hídrica e com a salinidade da água irrigada. Fatores que não interferem na produção e nem na qualidade dos frutos. A única preocupação no momento é com a propagação da nova cultivar por parte de alguns produtores sem o registro junto aos órgãos de controle. Alguns produtores, de forma muito superficial, têm tentado propagar esse material. E isso pode gerar sérios problemas, sérios riscos, porque existem dentro dessa família uma gama de variedades com quase 100 materiais distintos, que isso eles não vão conseguir identificar através de um trabalho muito superficial, assim como foi desenvolvido através desse trabalho de mais de 20 anos dessa pesquisa a chegar exatamente nesse tipo de material. O caminho das pesquisas está aberto para novas e promissoras fases. É o maracujá mostrando seu potencial e acalmando consumidores e produtores brasileiros. Décadas de trabalho árduo e pesquisas relevantes fizeram do setor de abelhas do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Ceará uma referência na criação e manejo de abelhas nativas brasileiras. Saiba mais na reportagem a seguir. E
produtivas, importantes em muitos ecossistemas. As abelhas são encontradas em todo o mundo. São mais de 20 mil espécies. Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará passaram os últimos 5 anos investigando abelhas do Brasil. O objetivo era aprender mais sobre os hábitos e o manejo das colmeias e, assim, ajudar na agricultura com a etapa da polinização. No meu experimento de mestrado, a gente se propõe a estudar técnicas para facilitar o manejo para a multiplicação dessa espécie. Sempre o nosso setor foi uma referência para os nossos produtores rurais, viu? Seja com relação à abelha ápice, não é? A produção de mel, seja com relação também às abelhas solitárias, na utilização na agricultura, né? A polinizar os cultivos agrícolas, né? 73% das espécies vegetais cultivadas no mundo dependem das abelhas para serem polinizadas. No entanto, ainda falta conhecimento para a criação de abelhas. Foi sobre esse desafio que se debruçou a pesquisa do setor de abelhas da Universidade Federal do Ceará nos últimos 5 anos. Esta pesquisadora estuda colmeias de abelha jandaíra, uma espécie pequenina do sertão cearense. Nas colmeias encontramos construções tão bem elaboradas que lembram edifícios. Em cada andar há uma colônia de novas abelhinhas. Elas são abelhas sociais e que por isso formam colônia e produzem aqueles produtos que a gente tanto conhece, a exemplo do mel. A minha pesquisa tem por foco em produzir, nós estamos trabalhando em novas técnicas para facilitar a produção de novas colônias dessa espécie. O que os pesquisadores aprenderam para melhorar o manejo com as abelhas já está sendo repassado para agricultores de todo o Ceará e do Brasil, através do contato direto com estudantes nos projetos de pesquisa e extensão e deste livro, editado ao final da pesquisa, Criação, Multiplicação e Manejo de Abelhas Nativas para a Polinização Agrícola no Brasil. A publicação é rica em imagens e em detalhes da pesquisa. Nessa pesquisa, o que a gente procurou foi identificar espécies de abelhas brasileiras, nativas aqui do país, que a gente pudesse usar na polinização na agricultura. Isso porque a nossa polinização hoje ela depende de uma abelha exótica que foi trazida do Brasil, essa abelha é chamada de abelha africanizada ou italiana, e que inclusive não poliniza muitas das culturas que a gente tem. Por exemplo, ela não poliniza o maracujá, não poliniza a acerola. Então nós queríamos identificar espécies de abelhas nativas do Brasil que fossem boas polinizadoras das culturas tradicionais, mas também dessas outras culturas. E aí trabalhamos um projeto que durou 5 anos, em parceria com a instituição do exterior, onde a gente conseguiu, então, identificar 11 espécies de abelha e desenvolver, o mais importante, desenvolver formas de criar essas abelhas. 90 tipos de abelhas coletadas no Ceará estão guardadas como joias nesta coleção do setor de abelhas do Departamento de Zootecnia da UFC. Em cada gaveta, dezenas de abelhas da mesma espécie, que também já foram digitalizadas. As abelhas africanas são as mais conhecidas. Apesar de não serem nativas do Brasil, estão por todo lado e também são estudadas aqui. Para chegar até elas, todo cuidado é pouco. Agora a gente vai entrar lá no apiário da Universidade Federal do Ceará e para isso eu preciso vestir os EPIs, né? O equipamento de proteção individual, que são essas roupas aqui, que eu vou vestir agora. Daqui para frente, eu acompanhei os pesquisadores sem a equipe técnica da TV. Perto das colmeias, todo silêncio e respeito é pouco. Mesmo com os equipamentos de proteção, a sensação é de vulnerabilidade. A fumaça que vai na frente ajuda a controlar possíveis ataques, mas quando uma colmeia é aberta, as abelhas ficam agitadas. No Brasil já foram encontradas quase 2.000 tipos diferentes de abelhas.
Elas podem ser sociáveis ou solitárias. As sociáveis fazem colmeias e produzem mel, mas apenas 15% são desse tipo. As solitárias são a maioria. Elas colaboram com a polinização de todo tipo de pomar. E assim é possível a reprodução no reino vegetal. Quanto mais conhecemos os hábitos desses serizinhos, mais podemos ajudá-los a se multiplicarem, cumprirem a missão de polinizar e fazer o mel. Esse elixir da vida, que também é considerado um superalimento. Atualmente é usado muito a polinização manual, só que ela é muito custosa. Então as abelhas são uma ótima alternativa para isso, porque elas já estão lá, elas são fáceis de criar, não tem muitos problemas. Eu costumo dizer que quem trabalha com abelha tem uma grande vantagem de que a gente tem um produto que, mesmo que a pessoa não goste de mel, e não é comum, pessoas que não gostem de mel, mas todo mundo reconhece o valor do mel do ponto de vista nutricional, né? Então você não precisa vender para ninguém a ideia de que o mel é um bom produto, né? E que as pessoas devam consumir mel. Isso aí todo mundo sabe, então é um produto altamente vendável. Mas além disso, ele também tem sido utilizado, né, em tratamentos na área de saúde, seja para tópicos, né, para cicatrização, seja como as propriedades antimicrobianas que o mel tem, e também principalmente nutricionais. Ele é muito utilizado, por exemplo, com pessoas convalescentes, com atletas, ou seja, pessoas que precisam obter energia fácil sem ter que desgastar muito o organismo para produzir essa energia. No próximo bloco, a gente segue revisitando pesquisas que fizeram a diferença no dia a dia das pessoas em celebração aos 5 anos do Univerciência. O nosso próximo destino é o estado da Paraíba. O intervalo é rápido, a gente volta já. Um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba, em João Pessoa, estudam uma espécie rara de peixe que está ameaçada de extinção no Brasil. São os cavalos marinhos. A pesquisa tem como objetivo compreender a realidade dessa espécie e desenvolver ações de preservação. Vamos conferir. Cavalos marinhos, eles são, sabe aqueles animais fantásticos, né? Que muita gente ainda acha que eles são animais mitológicos. Tem quem acha que eles nem existem, né? De tão especiais que eles são. Então, os cavalos marinhos, eles são peixes, apesar de muita gente achar que não, mas eles são peixes, né? E eles são peixes com a morfologia muito, ou seja, com a forma do corpo muito diferente. Então, os cavalos marinhos, eles têm esse comportamento e essa forma do corpo completamente diferentes. Então é por isso que eles chamam também tanta atenção. Os cavalos marinhos são considerados espécies ameaçadas no mundo inteiro, né, por diversos motivos. Um dos principais motivos é o que a gente chama de degradação de hábitat, ou seja, destruição do ambiente onde eles vivem. Por serem animais ameaçados, os cavalos marinhos eles demandam essa atenção e para o desenvolvimento de estratégias voltadas para a sua conservação. Mas existem muitas lacunas de informação sobre os cavalos marinhos. Então tem muitas coisas que nós ainda não sabemos, principalmente em relação à sua distribuição, à sua preferência de hábitat e às ameaças que eles enfrentam. E esses dados eles são cruciais para a gente tomar a decisão, para decidir o que a gente precisa fazer para cuidar dos cavalos marinhos. Então o projeto ele vai fornecer esses dados que vão direcionar as ações para a conservação dos cavalos marinhos aqui no país. O trabalho ele vem sendo desenvolvido em 2 escalas, em uma escala local e uma escala nacional. Em escala local, o projeto está sendo desenvolvido no estuário do Rio Formoso, que fica localizado no litoral sul de Pernambuco e inserido na área de proteção ambiental de Guadalupe. A gente está desenvolvendo o projeto em uma abordagem multidisciplinar, né? Além dos dados ecológicos, a gente também está coletando dados etnobiológicos, ou seja, dados do conhecimento tradicional da população que vive lá, que conhece de forma muito rica a biodiversidade de lá. Na escala nacional, a gente vai utilizar dados da ocorrência das 3 espécies de cavalos marinhos que tem aqui no Brasil e também uma abordagem de modelagem para a gente prever a distribuição dessas espécies, se elas estão adequadamente protegidas pela rede atual de unidades de conservação do país e também com base nisso a gente vai definir quais são as áreas que são prioritárias para a conservação de cavalos marinhos no Brasil. Essa pesquisa ela é muito interessante porque nós já temos muitas informações em relação aos cavalos marinhos. Mas existem algumas lacunas e existem algumas abordagens, alguns tipos de análises que, dependendo de como forem feitos, a gente pode acrescentar e a gente pode levar a tomada de decisão
em relação às medidas que podem ser tomadas para a proteção dos cavalos marinhos e para a conservação dos cavalos marinhos. Então esse projeto, um dos principais pontos desse projeto é identificar as lacunas, preencher essas lacunas e utilizar essas informações de uma forma bem abrangente, né, para a gente identificar, por exemplo, uma região em que a gente tem uma ocorrência de cavalos marinhos, mas que ainda não tem nenhuma proteção, e a gente pode ajudar a identificar essas áreas e determinar quais são as áreas prioritárias para a gente proteger o cavalo marinho. Essas informações todas elas vão ser utilizadas para a construção de um plano direcionado para a conservação de cavalos marinhos na APA de Guadalupe. Na escala nacional, os dados que a gente vai ter de onde estão os cavalos marinhos, né, a distribuição dos cavalos marinhos no Brasil e quais são essas áreas que devem ser cuidadas melhor para garantir a conservação dos cavalos marinhos, esses dados eles vão ser cruciais para a tomada de decisão, para orientar de fato medidas voltadas para a conservação dos cavalos marinhos. O projeto Cavalos Marinhos da APA de Guadalupe vem sendo realizado no litoral sul de Pernambuco desde 2020. Lá, nós mapeamos as áreas de maior densidade dos cavalos marinhos, verificamos que essas áreas correspondem às áreas de maior cobertura de manguezal, ou seja, há uma importância muito grande do manguezal para os cavalos marinhos. Nós também realizamos mapeamento participativo, utilizando o que nós chamamos de conhecimento ecológico local, e junto com os dados ecológicos, nós produzimos um mapa, utilizando um planejamento de conservação para identificar as áreas prioritárias para a conservação dos cavalos marinhos e dos seus hábitats no estuário do Rio Formoso, na APA de Guadalupe. O mapa gerado com as áreas prioritárias será utilizado pela unidade de conservação para direcionar ações para a conservação dos cavalos marinhos e dos seus hábitats, incluindo a realização de oficinas para a criação de santuários. O Univerciência de hoje fica por aqui. No próximo programa, traremos mais pesquisas inovadoras para a gente conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para universiencia@uesb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Muito obrigado pela sua companhia. Até mais.